Quero primeiramente agradecer ao Senhor, porque Ele me concede esta oportunidade de poder por mais uma vez estar junto com cada um de vocês. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio, nosso amigo, presidente desta obra. Que Deus o abençoe e engrandeça cada vez mais o seu ministério. Pastor Ronaldo também, que é o nosso amigo, sua esposa que está ali, e os pastores que estão aqui sobre este altar. Para mim é uma honra estar com cada um de vocês. E eu trago uma certeza, e nela não tem dúvida: Jesus está aqui com a gente, irmão. Quem quer isso? Levante a mão. Noite aonde celebramos e lembramos o feito que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Você acredita na revelação do Espírito Santo? Eu estava nessa tarde a falar com o Senhor, sabendo eu que era um dia onde comemoraríamos ou celebraríamos a Santa Ceia, e o Senhor me deu uma palavra. E eu quero compartilhar, porque eu sei que o Senhor, que conhece a cada um de nós profundamente, sabe o que devemos ouvir. Está em Mateus capítulo 26, os versos são o verso 26, 27 e 28 que leremos, tá bom? Mateus capítulo de número 26, versos 26, 27 e 28. Eu espero por um momento você encontrar. Glória, glória, glória. Se não tem uma Bíblia, fique bem atento ao que eu vou dizer. Não há necessidade de se pôr de pé, não. Pode ficar sentadinho. Só vamos ficar atento ao que o nosso Deus, pelo teu Espírito, ao abrir de minha boca, vai falar a cada um de nós. Amém? Diz assim, posso ler, igreja? Amém. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Oh, glória a Deus. Eu quero pregar sobre um tema que diz assim: livres pelo sangue. Aleluia. Curve a sua cabeça neste momento. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Senhor, meu Deus, Oh Deus, abençoa, Pai. eu quero pedir ao Senhor que me conceda sabedoria, e conforme está escrito em tua palavra, ao Salmo de número 81 e verso de número 10, ao abrir de minha boca, falai por ela. Aqui estão pessoas selecionadas pelo Senhor, libertas, que fazem parte do teu reino, a qual carregam em si o testemunho da sua existência. Porém, somente o Senhor pode curar, libertar, abrir uma porta. Estamos em um ato de fé, porque acreditamos que assim o Senhor se agrada. Dê a nossa vitória, inspira-me pelo teu Espírito, e quem crê na sua vitória, dá uma glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora preste muita atenção em mim, por favor. Ao ler estes versos, eu observo a declaração feita pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, demonstrando
que o seu corpo seria entregue por todos, e dizendo que o seu sangue iria perdoar o pecado de muitos sobre esta terra. Ao entender isto, eu começo a compreender, e é preciso que você acompanhe esta compreensão de raciocínio. Falamos em um momento único, um momento maravilhoso, que estes homens que estavam junto ao Senhor estavam dando início a um feito que dominaria, que arrancaria todo o poder maligno da humanidade e seria transferido para o Jesus, o Senhor, a qual cremos e nos reunimos para adorá-lo. Porém também, quando eu vejo tal pronúncia, eu me lembro de um fato histórico, o momento que é comemorado, a Páscoa, ou melhor dizendo, a saída, o momento que deu-se a liberdade da escravidão que havia por mais de 430 anos de um povo que estava exilado, dominado dentro do Egito. Quando eu pego tudo isso, a observar, eu começo a entender o que o Senhor estava querendo dizer, o que o Senhor estava querendo demonstrar. Porém, muitos ainda não conseguem entender o ato benéfico, maravilhoso e incompreensível por muitos. Porém, quando nós falamos desta ação que traz a liberdade, a qual temos, e o direito de expressar e nos comunicar com este Deus, temos que entender que este tempo é um tempo privilegiado para aqueles que acreditam verdadeiramente em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossa vida. Ao falar isso, eu vejo palavras que foram escritas pelo apóstolo Paulo, a qual diz ao capítulo de número 5 e verso de número 8 da epístola escrita aos Romanos, dizendo: mas Deus, para provar o seu amor por nós, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nós ainda em pecados, porque nós éramos inimigos de Deus, mas pelo seu sangue derramados, fomos reconciliados para com eles, e agora sendo reconciliados, muito mais nós seremos salvos. Quando eu vejo esta reconciliação, eu entendo a dominação e aquilo que nos detinha de ter uma verdadeira comunhão com esse Deus eterno, com este Deus maravilhoso, com este Deus que ama verdadeiramente a todo ser humano, por ser sua criação, por ser a sua imagem e por ser a sua própria semelhança. Lembramos nós que tudo por um bom tempo foi dominado, porque lá no princípio de todas as coisas, quando nós observamos, nós vemos que um erro cometido por causa de um homem que tinha o dever de obedecer e seguir em frente à obediência, cometendo ele este erro, Paulo denuncia ao capítulo 5 e verso de número 12 aos Romanos: e por causa de um homem veio o pecado ao mundo, e o pecado passou
a todos os homens. Observe bem a pronúncia de Jesus Cristo: o meu sangue será derramado para perdão do pecado de muitos. Quando eu afilio tal palavra, eu entro ao tema que foi colocado: libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós afiliamos a palavra pecado, muito entre nós podemos falar errando o alvo, desobedecendo. São palavras e pronúncias corretas, porque estão no nosso dialeto e no oriundo da língua portuguesa. Mas quando vejo biblicamente, ela quer dizer muito mais do que isso. Quer dizer domínio, quer dizer escravidão, quer dizer possessão. Quando uma pessoa ela está em pecados, é porque ela não tem comunhão com Deus e ela está dominada por espíritos malignos, porque exerce o domínio de Satanás. Deixa eu te explicar isso. Quando Paulo ele fala o capítulo de número 2 aos Efésios, ao versículo de número 2, ele diz assim: ao qual em outro tempo andavam segundo o curso deste mundo, que hoje opera o príncipe da potestade do ar, sobre os filhos da desobediência. Então entenda isso: uma pessoa em pecado. O que é pecado? A prostituição, a mentira, a fornicação, a idolatria, a feitiçaria. São coisas que banem o homem da presença de Deus. Porém Jesus, ele veio para destronar, através de sua morte e do derramamento do seu sangue, todo o poder que Satanás exercia sobre a vida humana. Quando eu vejo, eu observo o que Lucas escreve ao capítulo 4 e o verso de número 6, e ele diz desta maneira: e disse o diabo, tudo isto que tu está vendo foi entregue a mim, e eu darei a quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, tudo isto será teu. E Jesus olhou para Satanás e falou desta maneira: somente adorará a Deus. Deixa eu ver quem veio adorar ele aqui. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Mas entenda bem, eu sei que alguns ainda estão dispersos, porque não chegaram ao principiar da palavra. Mas compreenda o que o Senhor quer te dizer hoje aqui. Hoje nós estamos vivendo em um tempo reconhecido pelo nome graça, o favor imerecido de Deus aos homens. E por vivermos esse tempo, Deus construiu, através de muitos anos e séculos afora, a sua igreja. E ele fez uma promessa a um dos primeiros patriarcas desta igreja: Simão, tu se chama Pedro, e sobre esta rocha vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão se prevalecer contra ela. Quando Jesus faz esta promessa, Jesus não era ainda ido ao Calvário para ser crucificado. Jesus ainda não tinha sido ressuscitado entre os mortos, mas ele já estava determinando o que seríamos hoje. Ele já estava dizendo a Pedro: o decorrer do tempo, pelo meu sangue derramado, tirarei o poder das trevas, e vós nunca sereis desonrados, e vós nunca perdereis uma batalha. Porque quando ele fala que as portas do inferno não iriam se prevalecer, ele fala sobre domínio, ele fala